Boa noite, galera. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder introduzir o pessoal no mundo dos jogos 2D aí de acordo com o conhecimento que eu tenho. Não é muito conhecimento, porém pode agregar aí alguém que não tenha conhecimento nenhum, né? E de repente eu espero que as pessoas comentem e tal sobre o que elas acharam e de repente troquem informações através desse link, entendeu? Então vamos lá. Aqui a gente no mundo 2D, de acordo com o que eu vejo, a gente tem as estruturas principais de um jogo ou de alguma coisa são essas, o mapa, os objetos que vão ter dentro daquele determinado mapa e a máquina, né, que vai dar os eventos pra gente, que é quando o mouse mexeu, tal, quando o joystick mexeu, quando o teclado foi pressionado, quando a tela piscou, por exemplo, e esse tipo de coisa, entendeu? Só que essas coisas, com esse motorzinho que eu fiz aqui, a gente não precisa saber muito esses detalhes. Por exemplo, para poder inicializar uma maquininha pra gente, um lugarzinho para poder a gente colocar nossas coisas dentro, a gente só chama o lugar padrão. E aí a gente coloca qual que vai ser o ID do lugar e o tipo de driver de vídeo que ele vai usar. Nesse caso eu estou usando o DirectX, que é o driver interno da biblioteca em Allegro 5, que é a que eu usei por trás disso. Depois disso eu inicio, no caso, a biblioteca Allegro 5 e os parâmetros de largura de vídeo, altura de vídeo, esse tipo de coisa. Depois disso, eu começo a inicializar as imagens. Aqui, dentro de cada região que você cria, existe uma imagem global. Essa imagem foi criada para poder você colocar todas as suas imagens que forem usadas dentro desse mapa. Por isso que chama global, né? E aí, beleza. Quando você for chamar cada próxima imagem, por exemplo, você tem que colocar como parâmetro um apontador de imagem, vamos dizer. Ele contém dois parâmetros. Um é o nome da imagem e outro é o caminho que ela tá em HD, por exemplo, ou no cartão de memória, ou seja lá onde for. Beleza. Aqui no mapa, ele cria um objeto que vai se referenciar ao mapa, no caso. Aí beleza, tem o ID, o nome do objeto, a coordenada x, a coordenada y, a velocidade x e a velocidade y, e no final ele declara a imagem, no caso. Aí aqui eu declarei a imagem como sendo background, ou seja, ele vai abrir esse light.jpg, né? Beleza, até aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo ainda. Aqui a gente vai apontar o mapa para poder vincular o objeto do mapa com as coisas que a gente tem que saber de rolagem de câmera, esse tipo de coisa, para poder saber o limite, até onde que rola, até onde que não rola. Beleza, feito isso, a gente vai começar a inicializar os objetos da tela, ou seja, nesse caso nosso aqui, os heróis, não, o herói e os inimigos, né? Bom, vamos aqui, são as coordenadas cartesianas, que provavelmente a maioria das pessoas devem conhecer. O x representa a horizontal do jogo, no caso, ou do programa, e o y representa a vertical. Aí a gente inicializa ele no ponto vertical e horizontal. No computador a gente começa sempre por aqui por cima, vai pra cá, desce, desce até chegar no final. Então se a gente coloca ponto 00, pelo menos nessas bibliotecas, o 00 é aqui. Se fosse no OpenGL, aí provavelmente já ia ser um pouco diferente, que ele começa as coordenadas aqui embaixo. Mas beleza. É, é, aqui a gente verifica se o objeto é maior que zero. Se o objeto não for maior que zero, significa que ele ainda não foi criado, vamos dizer. Então a gente tem que alocar memória para ele. Aí a gente joga dentro do objeto a função objeto
objeto apontar direto, porque ele vai criar uma memória tanto com os parâmetros do objeto quanto com as funções internas desse objeto. Aí a gente vai poder usar as funções que tem dentro dele, para poder ficar parecido com orientação ao objeto, que eu fiz isso aí mais ou menos, que aí a gente consegue chamar a funçãozinha. Então é obrigatório você chamar o apontador do objeto fora do objeto antes de começar a chamar a função, porque senão vai quebrar o programa e vai dar erro. Então aí você coloca o ID e os parâmetros que eu já tinha mostrado lá, o nome da imagem que vai ser inicializado e beleza. Aí a gente já inicializou os bonequinhos com uma posição aleatória no caso dos inimigos, e o, o herói está inicializado na posição 00. Beleza, vamos ver quantos bonecos que a gente tem na tela. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque eu coloquei uma tela, inclusive eu já vou até falar sobre isso. Eu coloquei um background aqui que ele é menor do que a resolução atual da tela, no caso. Então o que acontece? Eu fiz um esquema que pode reparar quando eu executo o jogo aqui, que a tela vai ficar, o background vai ficar exatamente do tamanho da janela. Então eu verifico dentro do mapa, apontador de mapa lá, para poder ver esses parâmetros, e eu mudo eles se necessário. Olha, tá vendo? Ó, os bonequinhos já estão me perseguindo que nem loucos aqui, ó, porque eu fiz tem uma função que se chama perseguir no jogo, vamos dizer. Quando ela retorna positivo, eu pego a coordenada X do inimigo e falo que ela vai ser igual à coordenada X do objeto naquele momento, e a coordenada Y a mesma coisa. Então os bonequinhos ficam que nem uns birutas correndo atrás de mim. E deixa eu já mostrar as funcionalidades do jogo. Para poder, então você tem a opção dentro desse motor de jogos de ficar transparente o boneco, tá vendo? Ó, quando eu aponto o mouse para ele, os inimigos, eles ficam transparentes, e o meu boneco principal também, no caso o meu herói também, eu consigo fazer ele ficar transparente, ó. Eu consigo fazer ele dar zoom in e zoom out, e eu consigo fazer ele girar também. Olha, eu sou um pirulito. Beleza, tá funcionando tudo certinho. Eu vou voltar pro 0 aqui pra poder ele ficar legalzinho. Eu vou voltar ele pra opaco. Opa, aí beleza. Agora você não pode mais ver através de mim. Beleza, então aí essas são as funcionalidades básicas, ó. Agora eu vou mostrar um mapa que seja maior do que a tela. Eu vou colocar essa tela Rock, que ele é um puta de um mapa grandão, e dá pra poder rolar bastante. Então vai dar pra poder vocês verem já a rolagem do mapa, como que ela funciona legal, automaticamente e tal. Aí carregou, beleza. Aí ó, os bonequinhos já me perseguindo feito birutas. E agora eu vou descendo, ó, no limite do mapa aqui e tal. Se eu passado com o meu bonequinho do ponto 0 do mapa, o mapa não mexe mais, ó. A partir do momento que eu tô antes da metade do tamanho da tela, ele não se mexe mais. Depois da metade do tamanho da tela, ele começa a se mexer, e ele vai parar quando chegar no tamanho do mapa menos o tamanho da tela dividido por 2. Acho que deve ser mais ou menos isso. Pelo menos na horizontal é assim. Na vertical não é assim. Eu deixei o boneco um pouco mais para baixo, porque quando eu ia dar zoom in e zoom out, em vez dele se focalizar mais na cabeça do boneco, por exemplo, ele se focalizava na cintura do boneco. Então não ficava muito legal, né? Porque não é a cintura que a gente quer focar, a não ser que a gente queira fazer um dançarino, por exemplo, sei lá. Então, ele se ajusta, pode ver que ele se ajusta. Deixa eu aumentar a velocidade também, eu tinha esquecido de mostrar a função da velocidade. Ai, agora eu corro que nem um louco. Tá vendo? E ele vai sumir no mapa. De acordo com o tamanho dele, na verdade,
ele só vai passar o tamanho exato dele. Então o cabelinho dele tá bem aqui na beirada, se eu mexer ele já vou conseguir ver ele. Pra poder dar uns efeitos, por exemplo, se eu quiser de repente fazer aqueles menus que aparecem do canto da tela e você aperta os botõezinhos, eu faço com esse efeitozinho. É só eu colocar a posição do mapa menos a largura do menu, por exemplo. Aí quando eu apontar o mouse para a borda da tela, por exemplo, ele dropa o menu e aparece o menu inteiro. Aí se eu tirar o mouse da borda da tela, ele solta. Ou então se eu não tiver com o mouse apontado para cima do objeto, por exemplo. Então, mas aí essas são as minhas ideias que eu tenho. Isso aqui na verdade é uma introdução para poder vocês verem mais ou menos como que o motorzinho de jogos funciona, para poder reparar que ele funciona bem rápido. Ele mostra todos os bonequinhos que eu quiser, ó. Inclusive, eu vou carregar até mais bonecos aqui para poder vocês verem que é de acordo com a quantidade que vocês escolhem aqui, ó. Deixa eu ver. Vou carregar 500. Vamos deixar o negócio uma maloca aí. Parecendo a Praça da Sé no horário de pico. Um inferno. Quer ver? Vamos lá. Carregando. Aí, agora tem bem mais, ó. Pode ver que quando a gente for descendo na tela, ó, vai ter boneco pra todo lado, ó. Pela tela ser grande, eles ficam até bem distribuídos. Só que se eu colocasse naquela tela pequenininha, provavelmente ele ia até travar. Na tela, no mapa que é do tamanho da janela mesmo, né? Bom, é isso mais ou menos que tem. Agora eu vou dar uma visão geral de como que funciona essa parada por trás depois da criação dos objetos que eu já tinha falado, né? Aqui, enquanto a máquina estiver rodando, ele atualiza os eventos de teclado, de mouse, esses tipos de coisa interessante que o usuário final do motor na verdade não precisa saber. Depois disso, ele chama a função atualizar e aí ele drena aqui o mapa. Depois disso ele faz as funções lógicas do mapa, por exemplo, no caso aqui, e de saída. Quando ele terminou de fazer essa função do mapa, ele entra nos objetos da tela. Aí se tiver objeto na tela, ele entra dentro dessa funçãozinha aqui, que drena o primeiro objeto, faz todo o processo, depois ele passa para o segundo, terceiro, até chegar no objeto final. Dentro dessa verificação aqui, eu vejo o temporizador do boneco, pegar temporizador no caso aqui. Quando ele chegar no intervalo do boneco, ele é mostrado, ou você pode apertar o teclado, o mouse dele, então ele só mexe dentro daquele intervalo. Se você quiser fazer um boneco preguiçoso, por exemplo, você coloca um intervalo alto, ele vai mexer que nem baiano, bem devagarzinho. Então, aqui no caso, esse aqui é o objeto selecionado. Eu selecionei o objeto do herói como 0, só que se você colocar lá o objeto selecionado 10, por exemplo, o herói vai ser o 10 a partir daquele momento. Então os bonecos vão começar a perseguir o 10, não perseguir mais o 0. Aí aqui eu faço as verificações pelo teclado e pelo joystick. No caso, dependendo do botão do joystick ou do eixo que eu mexo, ele vai mexer o bonequinho e vai mudar as imagens do bonequinho. Dentro disso que ele faz, que ele aumenta e diminui a rota do boneco de acordo com a velocidade x e y dele lá, se eu mexer com o joystick ou com o teclado, ele fica perseguindo a câmera através da posição do boneco. E se eu mexer com o mouse não é assim, porque por alguns motivos que eu achei que fosse melhor não ficar assim. E aqui, porque você tem mais liberdade, na verdade. Aqui você aponta a imagem dependendo do lado que você tiver para poder atualizar e dar a impressão que ele foi para frente, para trás, para esquerda, para direita. Você verifica de acordo com a posição norte, sul, leste, oeste, por exemplo. Nesse caso aqui você vai saber pelas teclas que você apertou, né? E no caso do mouse você já consegue saber pelas coordenadas, porque eu fiz umas coordenadinhas também aqui, ó. Já vou mostrar agora
Depois que eu termino de verificar as teclas que mexem com o boneco, aí eu começo a fazer o zoom in, zoom out, aquelas coisas lá que vocês já tinham visto. Com a função zoom da largura, zoom da altura, eu aumento ou diminuo ela de acordo com o que eu quero que aconteça. E a mesma coisa da velocidade do boneco, x e y, ângulo, e o alpha channel, que é a transparência do boneco. E aí aqui quando eu clico o mouse eu redimensiono o boneco para rota nova. A rota nova é o clique do mouse menos a largura do boneco dividido por 2. E a, o ponto Y do boneco eu coloquei que é o mouse Y menos a altura do objeto, ou seja, para poder ficar no pé dele. Por exemplo, vamos supor, eu clico no bonequinho e o pé do boneco vai parar onde eu cliquei. Antes estava a cabeça parando na onde está a cabeça, só que eu achava que não era tão legal quanto o pezinho. Normalmente o pessoalzinho no jogo eu reparei que eles param o pezinho. E aqui ele verifica se a rota ainda não foi completa, aí ele vai verificar em que direção que o bonequinho está indo. Ele verifica se o boneco estiver indo na direção norte, ele muda a imagem para trás, tal, e aquela coisa toda. Tem as funções são lógicas: norte, noroeste, nordeste, sul, sudoeste, sudeste, oeste e leste. E aí beleza, se eu terminei de verificar os eventos do herói, agora eu vou verificar os eventos do inimigo, né? Aí o inimigo aqui, ele procura o herói, no caso. Se o herói tiver no raio que você escolher, nesse caso aqui eu coloquei o raio de 250, mas você pode aumentar ou diminuir, depende da sonseira do herói, por exemplo, ou do inimigo. Se o inimigo for muito sonso, você coloca um raio de ação menor, ou seja, o cara tem que chegar muito perto dele para poder ele perceber que o cara tá querendo matar ele. E se o inimigo já for ligeiro, você coloca um raio de ação longo, que o inimigo de longe já consegue ganhar você. Filha da mãe, tá querendo me pegar. Aí você muda as coordenadas do inimigo para as coordenadas que ele pegou do herói naquele momento que ele detectou o herói no raio de ação. Enquanto ele estiver dentro daquele raio de ação, ele vai mudando a coordenada dele para a nova coordenada do herói. É mais ou menos isso. E aqui ele volta pro intervalo que ele tinha antes, porque normalmente eu deixo o intervalo como sendo 1 segundo dividido pela velocidade dos quadros que você quer que demonstre. Aqui eu escolhi 60 segundos, então ele está 60 quadros por segundo, desculpa, 60 quadros por segundo. Então o que acontece? Por que eu coloquei isso depois que que ele decide para onde que ele vai perseguir o boneco? Porque quando eu tocava as animações, vamos dizer, do inimigo, e ele terminava e ele ia recalcular a rota dele, quando ele termina a rota, ele recalcula uma rota aqui, ó, por exemplo, de x e y. Só que ele não parava, então dava uma impressão assim, como se fosse uma máquina, né? Pra poder ficar uma coisa mais natural, como se fosse assim, cheguei no meu caminho. Porra, mas pra onde que eu vou agora, meu? Que eu tô em dúvida e tal. Então essa dúvida aqui são 2,5 segundos que eu coloquei. Ele vai ficar em dúvida, 2,5 segundos e vai ficar parado. Depois daqueles 2,5 segundos ele vai continuar se movimentando. Aí, porra, Mr. Bean, mas por que você colocou aquele 1000 dividido por frame skip quando ele chegou no raio de ação? Porque o bonequinho ficava chupando mosca, por exemplo. Ele viu o herói e ele ficava tendo que passar aquele 2,5 segundos pra ele começar a perseguir o herói. E às vezes o herói já tinha saído do raio de ação dele, entendeu? Então aqui já é um inimigo já mais perigoso, vamos dizer. Porra, mano, ele tava pensando, chupando mosca sem saber o que fazer. Na hora que ele viu o herói, opa, eu vou pegar aquele sem vergonha. Já foi pra cima, entendeu? Sem muita 0 hora. Aqui é a função de mouse sobre o boneco. Ele verifica se dentro dessa tela que você criou, o mouse está apontado para aquele objeto que está atualizando na hora. Nesse caso, se o boneco estiver sendo apontado, ele diminuía
intensidade de transparência para 50% e se não ele deixa o boneco opaco. Então dá para poder vocês tirarem uma média de 0 a 255, 128 é 50% e assim por diante, 64 é 25% e blá blá blá. E eu acho que é isso. E agora só vai ter, depois de tudo isso, vai ter a função timer start, que depois que você termina não, depois que você entra no temporizador do bonequinho e que você termina de fazer as ações, você tem que reiniciar o temporizador para poder o ciclo ficar voltando, que senão não funciona. Então você reinicia aqui, né, depois de ter terminado. Aí aqui passa pro objeto e depois mostra tudo que você já drenou, que você já desenhou. Primeiro você desenha e depois você mostra. Aqui é como se fosse o dia do ateliê lá e tal, que você vai apresentar suas pinturas ou suas obras. Aí você mostra, depois que já criou tudo, coloca tudo numa pastinha, no caso, ou então coloca tudo em moldurinha um do lado do outro. E depois que você terminou de fazer tudo, você fala para poder destruir o local, porque senão aquela memória vai ficar sendo usado inutilmente no seu computador. E é isso, galera. Quem se interessa por programação de jogos, que acha que tem alguma coisa para poder compartilhar que vai ser interessante e que acha que eu tenho também que dar prosseguimento para esses tutoriais e mostrar como linkar a biblioteca. Quem quiser pode me pedir a biblioteca que eu mando por e-mail, entendeu? Se quiser que eu faça um tutorial, se tiver pedido, eu vou fazer um tutorial e vou mostrar passo a passo como criar e tal, como que funciona mais ou menos, como mexer nos parâmetros para poder personalizar, por exemplo, sua bibliotequinha para poder deixar a tela do tamanho que você quer, por exemplo, esse tipo de coisa. Beleza? Boa noite e até mais.